Bom dia, turminha, beleza? Estamos aqui ó, na aula 7, o módulo é o 9, página 411. Então, turminha, nós vamos hoje estudar o que? Ângulo central. O que é ângulo central? Então, por favor, abram a apostila de vocês, eu vou dar a explicação e depois vocês acabam lendo para que o conteúdo possa estar bem fixado, tá? Vamos lá então. O que é ângulo central? Bem, eu tenho uma circunferência, certo? Ó, gostaram? Minha circunferência ficou direitinho. Depois eu mostro como é que eu fiz isso aqui. Mas ficou legal. Vamos lá. Toda circunferência tem um centro, certo? O centro de origem para estar fazendo a circunferência. Eu tracei uma reta aqui, tá? E tracei uma outra reta aqui saindo do centro da circunferência, certo? Então aqui, quando eu passei na circunferência, ela ganhou o ponto P. E quando eu passei aqui embaixo, ela ganhou o ponto Q. Então o que acontece? O que é ângulo central? É quando essas retas que formam um ângulo, ele sai daqui do centro, tá? Por isso que se chama ângulo central. Esse ângulo aqui, eu já medi, tem uma abertura de 50 graus, tá? Então esse é o ângulo central, tá? Do lado eu coloquei a nomenclatura que deve ser. Então o P, aqui é o ponto, venho até O e vou até o Q. Esse O, que é o meu ponto central, eu coloco um chapeuzinho porque é o ângulo que eu tenho. Eu já expliquei isso em algumas aulas, até mesmo na classe, que a nomenclatura é muito importante. Então, se eu tenho aqui uma reta, e se eu pego esse ponto, eu posso colocar AB. Esse AB eu posso chamar de segmento, quando eu coloco um risquinho em cima dele, certo? Quando eu coloco um chapeuzinho, eu estou falando de ângulo. Certo? Então, ângulo central é aquele ângulo que sai aqui ó, do centro da circunferência. Ele passa pelo centro da circunferência. Correto? E esse cara aqui, quem é? O meu arco. Esse arco aqui, né? Ele tem uma medida de quê? De 50 graus. É o ângulo que eu estou vendo. Certo? Bom, eu posso ter várias circunferências daqui. Tá? Cada circunferência que eu estou colocando, sempre, se lembra quando eu falei que quando tem uma circunferência dentro da outra se chama conscrita, né? Então eu tenho uma dentro da outra. O que acontece nesse caso? Todas essas circunferências que têm o mesmo ponto de origem, tá? Ela vai ter sempre a mesma abertura. O que vai mudar de uma para outra é o seu raio. Então esse raio daqui é 1. O outro é daqui aqui e o outro é daqui aqui. São coisas diferentes. Então vamos supor, eu posso ter o raio aqui de 1, posso ter o raio aqui de 2 e posso ter o raio aqui de 3, vamos supor centímetros. Aí eu posso falar o seguinte, que essa circunferência menor tem raio 1, a circunferência maior, né, do meio tem raio 2 e a maior 3. Ou seja, quanto de raio que tem essa circunferência maior? Ela tem 3 com 2 com mais 1. Ela tem 6 de raio. A do meio, ela tem quanto? 2. E a pequenininha tem 1. Tem que ficar esperto, tá? Só que todas elas têm a mesma abertura, têm o mesmo ângulo. O ângulo não vai se modificar. Então o ângulo dessa primeira circunferência é igual ao ângulo da segunda, igual ao ângulo da terceira. Perfeito? Deu para entender? Quando vocês pegarem a apostilinha aí, elas vão estar falando exatamente isso. Ó. Até tem aqui um amarelinho falando, né? Ó, as medidas em graus dos 3 arcos assinalados são iguais, porque cada arco corresponde à mesma fração da sua circunferência. Entenderam? Ó, esse arquinho aqui, esse outro arco tem a mesma medida de ângulo. O raio, cada um é diferente. Certo? Entenderam? Vamos ver agora o que outra página nos sugere. Exercícios. Então, na página 412, eu tenho uma figura. Eu vou fazer essa figurinha aqui. Vamos lá? Vou apagar a lousa rapidinho. Voltando, pessoal. Então, é o seguinte. Eu tenho aqui essa circunferência. Eu tenho uma circunferência maior, certo? E tenho essa circunferência menor. Então, eu tenho um ponto. Eu tenho esse ponto aqui, ó. A, O, B. Eu assento o circunflexo aqui no O. Lembrando que nem sempre precisa ser O, né? É uma letra maiúscula que eu designo um ponto. Então, aqui no texto, né, da nossa apostila, ela está como A. Mas ela pode vir com outra letra. Mas eu tenho que entender que esse ponto aqui, ó,
que é o centro da minha circunferência. Ele é muito importante para vários exercícios. Então, montado aqui a nossa circunferência, né? Eu estou na página 412, não é mais um, é 2, 412. Então ele diz o seguinte, né? Ó, na figura abaixo, as duas circunferências têm o centro no ponto O e o ângulo AOB é reto. Opa! Ela está falando uma informação importante, que é ângulo reto. O que é ângulo reto? Ângulo reto é ângulo de 90 graus, certo? Essa cadeirinha aqui já nos diz uma informação muito importante, ela é um ângulo de 90 graus. Então, AOB, ele é igual a 90 graus, certo? E continua assim, ó. Utilize essa figura para responder as perguntas a seguir. Vamos lá. A primeira pergunta está dizendo o seguinte: o ângulo AOB é o ângulo central? Justifique sua resposta. Bom, se você entendeu no outro slidezinho que eu fiz o que é ângulo central, você vai conseguir entender o que é esse ângulo central e por que ele é central. Então você vai justificar aí. Eu não vou falar, você vai ter que fazer, tá bom? Vamos lá na segunda. Considere o arco AB. O que é arco AB? O arco AB, lembra que tem essa simbologia? É um arquinho em cima? Ou seja, é essa abertura aqui, ó. Isso aqui é o arco AB, tanto da circunferência maior como da circunferência menor, certo? Esses são os arcos. Aqui eu também tenho 2 pontos, tá? Então vamos lá. Ele está falando o seguinte: esse arco corresponde a que fração da sua circunferência? Ixi, gente, será que é difícil? Bom, se eu estou pegando uma parte dela, já deu para visualizar, se eu estou pegando uma parte dela que é 90 graus, eu poderia assim, realmente fazer isso aqui, ó, certo? Quantas partes aqui deu? 1, 2, 3, 4. Ou seja, o arco AB é quantas partes? Quantas partes que eu estou pegando do todo? Uma parte de 4. Então a resposta seria essa. Então esse arco aqui seria 1/4 da minha circunferência, certo? Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Que interessante. Qual a medida em graus do arco vermelho? Ou seja, o arco vermelho daí no texto está dizendo isso daqui. Gente, pelo amor de Deus, qual que é em graus isso daqui? Se ele já está falando que é ângulo reto, então a resposta seria o quê? Simples, é 90 graus, que é ângulo reto, entendeu? Muito fácil esse exercício, né? Continuando aí, né? Aí eu tenho 3. Considerando o arco destacado em amarelo. Quem que é o arco amarelo? É esse de dentro, certo? Beleza. Aí te pergunta aí o quê? Esse arco corresponde a que fração da sua circunferência? Ué, é a mesma coisa. Aqui, ó, é 1/4. Ué, as duas não são iguais? Então, 1/4. Aí a outra pergunta me faz a mesma condição que de cima. Qual é a medida em graus do arco amarelo? Qual que é, turma? 90 graus. Perceberam que quando nós analisamos a imagem em si, elas nos traz muitas informações? Então lá no texto está dizendo que tem um ângulo reto, mas se ela não desse essa informação, com esse símbolo aqui, ó, da cadeirinha, vocês já têm que saber que é ângulo de 90 graus, certo? Então, no quarto exercício aí, vocês vão colocar aí o que vocês acharam. A ideia que vocês acham. Olha lá, registre no quadro abaixo a conclusão da sua turma. Como nós não estamos todo mundo juntos, né? Está cada um fazendo na sua casa, você vai colocar a sua opinião sobre tudo isso que eu acabei explicando. Certo? E aí vocês se preparam para fazer os exercícios que eu estou pedindo logo mais. Tá bom? É isso aí? Até a próxima aula, turma!